O que está tomando mais o seu tempo hoje aqui na Previc? É a estrutura. A estrutura da Previc hoje está difícil do ponto de vista daquilo que a gente precisa fazer e do que a gente encontrou. A minha visão e a nossa visão aqui na Previc é que está equivocado o IGP para a Previdência. IGP serve para corrigir trator, máquina agrícola, mineração, portos, assim. O que tem que ser observado na Previdência é a cesta de consumo do aposentado. Qual que é o nosso papel aqui? Aqui na Previc também a gente lida com muitos conflitos. A maioria são problemas de déficit, falta de dinheiro, né? E nessa situação a patrocinadora quer retirar, os participantes não querem manter o plano. A gente está tentando uma via negocial, né? Com a empresa, com os sindicatos, a própria fundação, para o quê? Para manter o plano. Investimento no exterior, vai poder ampliar ou não? Então, nós vamos ter que enfrentar uma mudança importante que está acontecendo na CVM. A mudança da CVM, ela vai esbarrar, porque a perspectiva da CVM é liberar tudo. Se você quiser comprar um fundo 100% no exterior, você pode. E a nossa regulação não funciona assim. Ricardo, muito obrigada por aceitar aí nosso convite para essa conversa. A última vez que a gente se falou, você estava na FUNPRESP. E aí você voltou para a Previc, você já era daqui, né? Como é que você encontrou aqui? Quais são os grandes desafios? Eu queria conversar com você sobre isso. E também, eu trouxe um monte de dúvidas de fundos de pensão, de gestores de fundos de pensão, para tirar com você. Falei assim, estou indo começar no mercado. Qual é a dúvida do mercado? Aí, eu peguei um monte de pontos para passar aqui com você, tá bom? Tá bom, ótimo conversar contigo, Mara. Um prazer, sempre um prazer. Mas realmente meu mandato acabou na FUNPRESP, eu montei a FUNPRESP do zero, e como a Previdência Complementar está na minha vida, né, está na minha formação, eu pude participar do governo de transição, que foi discutir a Previdência e a Previdência Complementar, e pude ajudar no relatório, no diagnóstico, nas propostas, né? E depois, como eu já tinha passado aqui, também ajudei a construir a Previc, né, a autarquia lá em 2009. Depois o ministro me convidou para apresentar o relatório para ele, o ministro Lupe. Apresentei, ele gostou, falou que queria que eu ajudasse. Falei, estou à disposição, ministro, se o senhor achar que eu posso ajudar, onde o senhor achar que eu posso ajudar. E depois ele me convidou para vir para cá. E quando eu cheguei aqui, a situação estava bem deteriorada, em termos de estrutura, de falta de pessoas, de tecnologia e com muitas responsabilidades. Então, nossa tarefa aqui, o desafio, é reconstruir, fortalecer, né, e recuperar o setor de previdência complementar. Esse é um ponto... Primeiro, você falando do Lupe, eu lembrei daquela notícia do consignado que deu aquela confusão. E você falando da transição, de ter participado, você é um cara que entende muito de previdência. Acompanhou todo o processo há muitos anos. E a previdência, ela tem um probleminha, que ou você tem um extremo ou tem o outro. Ou tem gente achando que não tem que ter previdência nenhuma, ou tem gente achando que tem que ser mantido, que não tem nada, que não tem longevidade, que não tem nada, que não é nada disso, que não tem mudança para fazer. Como é que foi no grupo de transição essa discussão? Olha, foi bem quente. Porque eu faço uma ideia. Porque realmente a situação, sobretudo a discussão sobre déficit, da previdência, né, da longevidade, é uma discussão muito presente. E ela, assim, não tem nem matiz ideológico, ela é uma realidade que se impõe, né, da sociedade. Porque o que é a previdência? A previdência é a proteção das pessoas, né, quando elas não trabalham mais, ou quando elas estão sujeitas a algum risco, né, invalidez ou morte. Então, se pensar a previdência é algo que é civilizatório, né? Todo país que tem previdência está pensando na sua civilização. Então, esse debate já aconteceu. Tem o déficit, não tem o déficit? Pois é, porque a esquerda nega o déficit. A direita diz que é só déficit, que cada um por si. Enfim, você vê que no Chile
que sempre foi celebrado como a grande reforma na América Latina, a primeira grande reforma e tal, não voltou ao modelo anterior, mas reviu alguns pontos. Quer dizer, não dá para ser também, vai por conta, só você, tem que ter um pilar ali, que eles chamam de pilar solidário, né? Enfim, e aqui no Brasil você tem essa mesma discussão, você tem de um lado setores da esquerda que negam a necessidade de reforma. Eu já vi gente negando o aumento da expectativa de vida. E você tem setores da direita que, inclusive, disseram que a Covid já resolveu o problema da Previdência. É verdade. Então, quer dizer, você tem dois extremos aí, e aí fica um jogo e largado, enfim, uma confusão. Mas enquanto gestor e quem viveu a Previdência sabe que você tem que ter uma visão responsável, né? Que, na verdade, você precisa enfrentar os desafios. A longevidade é algo muito positivo. As pessoas viverem mais, com mais saúde. Então, isso é um capital que um país passa a ter e que precisa ser cuidado. Então, acho que o debate que aconteceu na transição, nós temos que arrumar a Previdência, sobretudo de gestão, né? Você viu o problema do primeiro pilar que você falou. Hoje você tem fila de pessoas querendo buscar o seu direito, e no segundo pilar, que é a complementar, a capitalizada, você precisa fortalecer, porque o país precisa de poupança, investimento. Então, o diagnóstico foi nessa linha, né, de que precisava retomar, sobretudo, a gestão previdenciária, melhorar a percepção dos agentes em relação à previdência complementar e apresentar e colocar em ação essas propostas. Então, esse foi o propósito lá no grupo de transição. Olha, eu vou começar aqui a fazer as perguntas do mercado, tá? Então, a Previc e o Ministério da Previdência têm defendido em palestras que o setor de previdência fechada está vivenciando um excesso de normatização realizado por gestões anteriores. Mas sabemos que o fortalecimento da regulação ocorreu como reação aos problemas da gestão que vieram a público durante a Operação Lava Jato e a CPI dos fundos de pensão em 2015. Como o senhor enxerga o risco de fragilizar a governança e aumentar os riscos de gestão com a eventual flexibilização das normas? Em que processos de exigência se situaria o possível excesso de normas? Eu achei esse ponto um ponto interessante, porque essa coisa das normas, elas realmente criam muitos muros ao invés de pontes. Mas também sem normas, o risco é muito grande para um setor onde você tem que ter uma confiança de longo prazo, né? Então, esse foi um diagnóstico. Realmente apareceu esse diagnóstico na transição do excesso regulatório. Muitas normas, muitas exigências, até porque o padrão legal brasileiro, ele é um padrão que cobra o quê? Padrões mínimos. Então, você vai estabelecer padrões mínimos atuariais, financeiros, de investimento. E o problema que nós enfrentamos na estrutura, na verdade, o que aconteceu é que a estrutura começou, você conhece, a estrutura pública começou a se agigantar sobre um setor que é privado. Então, essa pergunta ela é muito pertinente. Por quê? Porque o setor é privado, precisa tomar decisões, atos de gestão, né, porque uma fundação de previdência ela precisa performar. O regime capitalizado ele é muito bom por isso, porque ele é mais barato do que o regime de repartição, e você pode utilizar o mercado financeiro para formar aquela poupança, para no futuro você ter a reserva suficiente. Agora, se você tem um excesso de regras, de normas, de regulação, isso inibe o ato de gestão. Então, você acaba introjetando no gestor que ele precisa estar sempre só observando a legislação. Então, não há nenhum... E eu posso falar isso de Mas cadeia. Se você não tem também, você pode ter um cara comprando debêntures da... Eu ia falar americana. Tem muito. Mas a americana não é uma, porque o papel tinha rating, inclusive. Era rating elevado. É um rating elevado. Mas, enfim, pode comprar aí debêntures num resort em Bagdá, vamos falar assim. Não, mas assim, a ideia não é desfazer a regulação, é aprimorar, ver o padrão mínimo desejável, né, para que as entidades continuem operando. Então, na verdade, a crítica é que você tem esse excesso,
ele precisa ser calibrado com a gestão, porque são contratos de longo prazo. Então, esses problemas que você fez referência, da operação Greenfield, isso de alguma forma mexeu no risco reputacional. Porque previdência complementar, ela é reputação, né? Você está comprando um produto hoje para o cara te entregar daqui a 30 anos. Então, você precisa estabelecer uma relação de confiança, acreditar. Se o gestor começa a gerir o seu dinheiro de maneira a dar prejuízo, o déficit, isso compromete a sua obrigação de longo prazo. Então, você precisa retomar essa crença, né, de que a regulação está cuidando, está vigiando, ela está se antecipando aos problemas, mas você não pode ter excesso. Então, onde você vê excessos hoje? Vou te dar um exemplo. Aqui na Previc, hoje são 32 normas. Normas assim, muito quantitativas, restritivas, às vezes beira um pouco o cartório. Exigências em demasia e às vezes desnecessário. E eu posso falar isso de cadeira, porque eu já tive aqui em 2009 a 2011, presidi uma fundação 9 anos e agora retornei. Então, eu conheço um pouco essa linha entre o limite de você estar no excesso ou estar no adequado. Então, o nosso papel aqui um pouco é dialogar com o mercado, mas sabendo que é um pouco até contraditório, né? Como é que um governo de linha popular, dessa frente, né, mais à esquerda, está dizendo que tem que flexibilizar, quando na verdade se cobraria mais a atuação do Estado. O Estado também tem o seu papel, porque ele não obriga, né? Ele regula, fiscaliza, mas ele não pode estar em excesso, senão ele inibe as operações das entidades e até pode acontecer ao inibir que os patrocinadores, as empresas, optem por um outro regime, que é o regime aberto, por exemplo. Eu acredito que tudo é poupança, mas nós vamos defender o nosso queijo aqui, né? O nosso pedaço. Você tem alguma meta? Você falou que tem 32 regras, é isso? Regulações. E você quer reduzir isso? Normas? Normas internas aqui da Previ. Nossa ideia é talvez fazer ações e estabelecer regras, né, adequadas ao que a gente entende que o mercado mantenha os padrões mínimos de rigidez, solvência e de investimento e possa operar no sentido de atrair mais patrocinadores, mais participantes e desenvolver a Previdência. E isso vai ser discutido no mercado? Vai ser discutido. Nós vamos colocar em audiência pública essa ideia de fazer uma espécie de um compêndio, né, uma coisa mais sintetizada. Nossa, eu tô te achando assim um governo liberal. Olha, hoje tem mais fundos com déficit por problema de mercado e não por investimentos mal feitos ou suspeitos, como era no passado, como você já teve no passado. Mas se a regulação for aliviada, quais serão os riscos de voltas aos problemas no passado? Você acha que não, é possível enxugar sem ficar exposto a esses riscos do passado? Porque, assim, o objetivo é que o plano seja sustentável, né? Então, esses planos que estão com déficit, eu tenho recebido aqui aposentados, pensionistas das fundações, reclamando do excesso de cobranças extraordinárias, a gente chama de contribuições extraordinárias para financiar o déficit. Então, assim, o plano de benefício definido normalmente são aqueles que apresentam déficit. Então, você precisa, a exigência da norma é que eles sejam equacionados, cobrando contribuição do participante e do patrocinador. Então, por exemplo, recebi uma pensionista dizendo, Ricardo, eu contribuí 30 anos e agora na hora de receber minha previdência eu tenho que estar contribuindo com 6, 7 planos de equacionamento. Eu não estou aguentando. Ou esse setor vai dar uma resposta para mim ou eu não acredito mais. Então, a ideia é que você, e no mundo inteiro depois a pandemia foi ruim para a previdência complementar, porque não performou o mercado financeiro, as pessoas perderam renda. Perderam renda, famílias perderam pessoas. Teve aposentadorias antecipadas. Então, assim, você sobrecarregou o ativo e o passivo. E hoje, no mundo inteiro, a regulação está aliviando esse período pós-pandêmico exatamente para dar esse refresco, para depois retomar essa solvência. Então, por exemplo, o nível de solvência do sistema brasileiro hoje é 95%. O melhor do mundo a Holanda era 105%, caiu para 70% na pandemia. Então, assim, você precisa, o regulador que ele tem uma visão mais abrangente. Então, a nossa ideia é que você falou muito bem, os planos hoje, talvez eles passaram por um problema sério durante a pandemia, do ponto de vista da performance financeira e atuarial, mas eles vão retomar. Se a economia melhora, normalmente isso tem relação com o plano de benefício definido. Então, a ideia da regulação
é melhorar isso, dar um refresco agora para você melhorar a performance depois. Isso é interessante o que essa moça falou, porque a gente viveu 2021, eu acho. Não, 2023, né? 2021, que teve uma performance ruim por conta, mas aí era uma coisa muito técnica em relação à curva de juros, não era nem ações, era na renda fixa, né? E então assim, ia voltar, aquilo ali ia voltar, eram papéis do governo, era questão de marcação de mercado, que é outra história que a gente vai entrar. Então exigir essa contribuição adicional para acertar o déficit não fazia muito sentido. Exatamente isso, Mara, porque o que acontece? Hoje a regra, você tem que precificar o seu passivo. Então, ou você faz a exigência hoje é fazer a marcação a mercado, quando você pode fazer na curva, é você encurtar o prazo de pagamento do déficit. Então, o que pode estar acontecendo? Hoje, esses planos de equacionamento, talvez eles estão em demasia no curto prazo, sendo que a entidade às vezes tem obrigações no longo prazo. Porque o plano, na verdade, ele tem que ser capaz de pagar os benefícios correntes e futuros. Alguns, inclusive, às vezes não tem condição de pagar o corrente. Aí sim você não pode aliviar. Então a ideia também é você ter um padrão estabelecido, fazer um teste de estresse naquele plano. Se ele passar no teste, ele pode ter o alívio. Se ele não passar, ele continua com a contribuição extraordinária. Porque no futuro, na verdade, esse plano retoma a sua normalidade. Então, às vezes, o que eu estou querendo dizer? Às vezes você está exigindo muita contribuição nesse momento extraordinário e no momento seguinte, talvez você não precise. Então, isso é até importante porque você acaba tendo até um desequilíbrio entre as gerações que estão no plano, né? Olha, a gente está indo para um assunto que foi colocado aqui por vários gestores também, que é a questão da marcação a mercado. Marcação a mercado, eu lembro de 2002, eu trabalhava no Valor e eu lembro o que foi aquilo, foi uma loucura, mas foi uma decisão certa, até porque você tinha diferença, alguns fundos marcavam mercado, outros não, eu estou falando de fundos de investimento de forma geral, não só dos fundos de previdência. Uns marcavam, outros não, aí tinha gente arbitrando, tirando dinheiro de quem não marcava para botar, enfim. Isso é uma coisa assim seríssima, porque primeiro para não ter transferência de riqueza, principalmente você tendo a portabilidade hoje, ele pode portar isso. E a gente passou por esse momento nos juros em que ele poderia fazer a portabilidade, e se fizesse pela curva, ia levar um papel que estava valendo com uma marcação menor. Isso. Como é que é isso? Vai ser a marcação a mercado? Vai ser pela curva? O Banco Central, em 2002, é que determinou que fosse pela marcação a mercado, quer dizer, contabilizar pelo preço do papel, do título. A Previc estabelece algo diferente? Como é que vai ser isso? É que assim, o Banco Central estabelece para os bancos, né? Para os fundos de investimento. Fundos de investimento é a CVM, né? Agora, mas em 2002 não era Banco Central. Então assim, para um fundo de investimento em que você, às vezes, tem que ter a liquidez necessária, porque o fundo de investimento, ele promete pagar D+1, D+2, e ali tem que ter o dinheiro, né? Isso. Então, faz algum sentido você exigir a marcação a mercado. Agora, num plano de previdência, como a gente tem aqui, nos planos de previdência, em que a pessoa ela entra num plano para ficar 30, 40 anos e pode até portar, depende muito do segmento. Então, por exemplo, você pega um fundo de pensão da IBM. O fundo de pensão da IBM ou essa área de tecnologia, hoje você tem um rodízio, uma rotação grande dos profissionais, com salários elevados, as pessoas estão trocando de emprego durante a sua jornada profissional, né? Então, ali talvez o gestor da entidade de previdência, talvez ele tenha que marcar a mercado mesmo, até para evitar o que a gente chama de front run, né? O primeiro que sai pode levar tudo, leva a melhor parte, e o que fica com a pior. Agora, eu, por exemplo, fui presidente de uma fundação de servidor público. Servidor público entra e a expectativa dele é fazer concurso e continuar servidor público. Então, você tem um nível de saída muito pequeno. Então, talvez ali você tenha que permitir que ele marque na curva. Porque se você compra um título hoje, 2023, para 2030, 2050, até 2060, você vai ter, se você tiver capacidade financeira, você carrega aquele papel. E olha que são papéis com juro real muito elevado.
Então, o que mudou essa regra aqui, acho que em 2000, exigindo que todos os planos de contribuição definida fossem marcados a mercado. Isso você incorpora volatilidade muito elevada naquele plano que pode ter um tempo de obrigação maior. Por exemplo, o plano BD ele pode escolher o que ele faz. E muitos aproveitaram em alguns momentos em que a taxa de juros fechou, né, e você teve uma performance, depois quando a taxa abriu você acabou perdendo. E isso incorporou déficit no plano, de forma desnecessária. O papel está lá. O papel está marcado a mercado, mas ele está lá. Então, o que acontece? A nossa ideia é estudar uma possibilidade de voltar com essa marcação opcional, em que o gestor, evitando, é lógico, a arbitragem, você falou muito bem, mas que, na verdade, preserve a solvência do plano. Porque a questão do saque, da portabilidade, você tem que olhar o perfil do seu plano. Evitar essa transferência de geração quando você saca ou porta. Mas o gestor ele tem que ter preocupação com a liquidez, né? Preocupação com o risco de mercado, que está traduzido nessa marcação. Então, eu acho que é possível fazer, permitindo que cada gestor, que cada plano observe o seu perfil. Né? Se você tem, por exemplo, um plano de benefício definido que é mais maduro, as pessoas estão mais aposentadas do que aqueles que estão trabalhando, você vai precisar de fluxo. Então, ali, todo mês, você tem que ter recurso para pagar em dia. Tem que marcar mercado. Aí marca mercado. Agora, esse plano que eu fui presidente era um plano que não tinha legado e as pessoas iam aposentar daqui a 30 anos. Então, não faz sentido você incorporar a volatilidade, e você sabe melhor do que eu, como é difícil você explicar para um participante a cota negativa. Ele não entende que renda fixa pode variar para baixo. Vai falar, então, agora justamente dessa a gente estava falando de marcação a mercado. Sim. Né? E aí você falou, então, que vamos ter... Vocês estão estudando de ter as duas opções. Retomar as opções. E isso aí não... Quer dizer, isso resolve um problema, por exemplo, que é esse problema de você ter que equacionar o déficit para uma questão contábil. Exatamente. Mas você pode ter um problema de transferência de migração de riqueza. Na verdade, o gestor, a gente vai estar atento, a supervisão da Previc vai estar atento para evitar essa transferência. Porque também tem o risco de você fazer essa transferência para quem sai imediatamente, mas às vezes também aquele que fica, às vezes levar uma vantagem, né? Então, assim... Leva vantagem se tiver marcação. Se tiver a marcação, mas, por exemplo, se tiver a marcação na curva, e se aquela pessoa que saiu num momento em que a taxa está aberta, ele perde, né? Em relação àquele que marcou na curva e que carrega até o vencimento. Então, assim, o gestor ele tem que estar atento ao fluxo de liquidez necessária. É isso, então, que vai determinar qual será a forma de marcação. Exatamente. Então, a gente quer abrir o opcional para ele escolher, dependendo da capacidade financeira do plano e das obrigações que ele tem perante os seus participantes. Porque os planos de previdência abertos, eles têm um problema de não poder aproveitar essas gorduras em papéis mais longos, por conta da marcação, né? Porque o cotista, ele vê, ele resgata. E no plano de previdência aberta ele pode fazer isso. Que o plano de previdência aberto hoje, ele tem muitas características de seguro, né? Então, assim, e até o que você faz ali de planejamento sucessório, em que você tem os VGBLs que mais crescem, na verdade, eles têm uma estratégia de portfólio muito, muito limitada, né? O prazo deles é de curto prazo. E aí eles estão investindo ali no quê? Eles estão investindo em compromissada, em LFT, então eles estão encurtados. Aí perde a característica do plano de previdência. E assim, você tem... E alongar carteiras de investimento. Observar a oportunidade. Tem oportunidade de investimento no Brasil, de fundo em infraestrutura, em setores de crédito, assim, que paga IPCA mais 20%. Então, assim, o fundo de pensão, como é um setor que tem recurso, é paciente, e é investidor de longo prazo, ele tem que capturar isso, né? Aquele fundo de previdência que está olhando só a tesouraria, esse talvez não consiga absorver essa chance de incorporar esse ganho para o seu plano, né? Olha, uma pergunta que está no mercado, feita por vários gestores, é o seguinte:
Como o senhor vê a necessidade de troca de indexador de benefícios hoje ainda indexados ao IGPDI, dado que não existem mais títulos públicos indexados ao IGP? Não seria o caso da Previc incentivar ou até mesmo exigir que o indexador esteja mudado para reduzir o risco destas entidades? Eu tenho visto muito isso também em diversos planos, em que a meta atuarial, por exemplo, está em GPM, GPDI, e não tem título em IGP. Cadê os títulos em IGP? Você tinha no passado, né? No passado Você tinha. tinha a NTNC, que era... Eu sou de um tempo que tinha IGPM mais 12. Era esse mesmo, me lembro. Era IGPM mais 12, que era a NTNC. Que ela pagava o IGPM mais... Não existe mais, né? Hoje a gente negocia a NTNB, e você pega, por exemplo, fundações do setor elétrico. As fundações do setor elétrico, antes elas tinham, as empresas do setor elétrico tinham os contratos de renovação de concessão vinculadas ao IGP. Então, o gestor da fundação, ele lastreava aquele índice no contrato da empresa perante a concessionária. Então, e agora, a minha visão e a nossa visão aqui na Previc é que está equivocado o IGP para a Previdência. IGP serve para corrigir trator, máquina agrícola, mineração, portos, assim. O que tem que ser observado na Previdência é a cesta de consumo do aposentado. IPCA. É índice de preço ao consumidor, né? Porque a cesta dele é o quê? É remédio, é médico, né? Tem o lazer, às vezes tem educação, tem moradia, tem transporte. Isso é preservar o valor de compra da aposentadoria. Então, assim, nós não podemos obrigar, mas nós não temos nenhum preconceito em dizer, em recomendar que deve-se utilizar ou IPCA ou INPC, de acordo com o perfil da renda daqueles participantes. Tudo bem, você recomenda, mas não vai obrigar. Não obrigar, mas assim, se vier o processo para alterar, nós vamos aprovar. Então, isso é algo que está colocando um risco adicional nessa estrutura, que é o seguinte: muitas empresas, muitas patrocinadoras, você tem de um lado um sindicato que fala, não, tem que manter, porque tem que manter. Porque o IGP, ele acaba dando... Se bem que o IGPDI teve um momento aí está tendo um momento agora de queda, mas enfim, ele acaba performando mais, e ele não faz essa leitura do ativo e passivo, porque você não poder casar o ativo e o passivo gera um risco. Quer dizer, é um ganho ali que pode se revelar um ganho até perigoso, artificial. E o que acontece? Do lado da patrocinadora, que fala assim, olha, não consigo, vai apresentar déficit em relação à meta, porque não tem um ativo, e aí muitas patrocinadoras estão retirando. O caso mais coisa foi da Enel, que criou muito barulho. Enfim, eu cheguei a fazer algumas matérias sobre isso, eu recebi e-mails de aposentados, que falam assim, eu vou receber um monte de dinheiro, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Isso é um risco. Sim. Esse é um caso que a gente chegou aqui, eu cheguei em março e estava na mesa aí para a gente resolver exatamente essa situação. Foi durante a pandemia, o plano, naquela época o IGPDI, ele desgarrou, acho que chegou a 23, 24, enquanto o índice de inflação estava rodando 9, 10 ali. Então você teve ali uma diferença importante que o plano acabou absorvendo e acabou batendo no déficit. Então a parte do déficit desse plano específico é decorrência disso. Ou seja, é um déficit contábil. Exatamente. Então se você troca o índice, esse déficit desaparece. Só que isso incorporou. Então assim, a estratégia da empresa e da fundação era o quê? Bom, nós estamos com esse problema, precisamos resolver. Nós vamos resolver como? Estancando o problema, né? Então, se partiu para um plano CD, abriu um plano CD, estimulou a migração, não se alterou o índice do plano. Se fosse no nosso caso aqui, a gente ia aprovar a alteração do índice do plano, até para preservar os participantes, eles tinham que entender isso, né? Só que também aí, como você falou, as associações, enfim, os sindicatos fizeram campanha contra essa migração, às vezes até por desconhecer. E hoje a realidade está pior, viu, Mara? Porque o que aconteceu? Hoje a patrocinadora quer retirar o plano. A pior solução aqui é a retirada do plano. Porque eu pensei que já tivesse retirado ainda no regional. Não, cheguei aqui, tinham várias ações judiciais, denúncias. Então, qual que é o nosso papel aqui? Aqui na Previc também a gente lida com muitos conflitos.
A maioria são problemas de déficit, falta de dinheiro, né? E nessa situação, a entidade, a patrocinadora quer retirar, os participantes não querem manter o plano. A gente está tentando uma via negocial, né? Com a empresa, com os sindicatos, a própria fundação, para o quê? Para manter o plano. E aí trocaria o indexador? Trocaria o indexador, estimularia novamente a migração do plano para manter o plano. Aí sim, aí remanescendo aqueles que não optaram por nada, você deu uma nova chance e aí sim teria retirada, que é a pior solução, né? Porque, como você falou, são montantes que vão para o mercado. Então, as pessoas, estou falando de pessoas assim, idade média acima de 70. Pessoas que dependem daquela renda para manter o seu padrão de vida, a sua família, a sua saúde. Então, nós aqui, inclusive, a nossa missão também, às vezes, é olhar por aquele lá, o hipossuficiente, né, o mais fraco. Isso está na lei. Então, a gente está tentando essa via de negociação, tanto com a empresa, quanto com os participantes, quanto com a fundação. Quer dizer, então vocês estão conversando com a empresa para ela não retirar o patrocínio? Nesse momento, dá um voto de confiança de que é possível uma solução, uma tentativa. Mudar esse arcabouço. Uma nova tentativa para que, nós estamos falando de perto de 12 mil pessoas, né, que vão estar, né, que estão nessa situação. E isso aconteceu durante a pandemia. Então, durante a pandemia, a comunicação era difícil, as pessoas, né, têm dificuldade no mundo digital, então nós estamos com esse esforço agora. E vocês têm conversado com os sindicatos também? Porque é uma guerra de informações. Nós já recebemos 3 ou 4 sindicatos, conversamos, esclarecemos para ele a questão do índice, como você perguntou, recebemos a fundação também, que faz boa gestão, mas o plano é facultativo, né? A empresa pode ou não manter. Conversamos com outras empresas do setor elétrico que têm a mesma característica do plano, eles não estão indo por esse caminho. De saída, eles estão com déficit, mudaram o indexador, a gente aprovou, criaram um plano CD, mas optaram por não retirar. Então, nós estamos procurando uma saída, conversando, estipulando critérios para que a gente possa manter essa poupança previdenciária. Mas há vários casos, quer dizer, o da Enel eu acho que foi o que mais, até pelo setor, foi o que mais movimentou em termos de noticiário, enfim, reverberou mais no mercado. Mas tem outros casos de patrocinadoras querendo sair? Tem casos no Sul, assim, a retirada ela é uma possibilidade, porque o setor é facultativo, né? Então a empresa pode entrar, pode sair, pode voltar. Não é mandatório como o regime geral, mas a gente tenta equilibrar esses interesses, né? Então, no limite, se a empresa insistir, a lei garante aquela possibilidade. O que a gente quer é tentar equilibrar o direito dos participantes, porque tudo bem que ele vai receber uma bolada na saída, né? Mas ele vai fazer o que com esse dinheiro no dia seguinte? Ele vai comprar um VGBL no banco? Ele não precisa de um VGBL, ele precisa VGBL você está sendo generoso, ele corre o risco de comprar título de capitalização. Então isso é muito ruim, né? A pessoa vai estar desprotegida, apesar de estar com recurso para o uso corrente, né? Então, nosso papel aqui, nesse momento, é tentar equilibrar essas posições, mantendo aí o direito das pessoas. Vocês podem ou pensam em criar, por exemplo, atrativos para que a empresa continue a patrocinar? Então, isso tem a ver um pouco com as suas primeiras perguntas aí, da regulação. Hoje, você tem um nível de exigência, às vezes, para as empresas privadas, multinacionais, que está se elevando, né? Nós tivemos, por exemplo, uma experiência de uma multinacional que comprou outra no ramo de cosméticos, que ela queria fechar a fundação, fechar o plano de previdência fechado, ela queria levar para o PGBL. Então, a gente recebeu a empresa, explicou para ela, ajudou ela no processo e ela reverteu aquela decisão. Ela decidiu trazer 5 mil colaboradores da empresa e 200 milhões para o setor fechado. Então, a nossa ideia é criar uma área aqui, inclusive, para fomentar essas iniciativas. Além de melhorar a regulação, ter um nível adequado, mas também está perto das necessidades das empresas. Até porque a Previdência, no mundo inteiro, ela tem a ver com as empresas, né? Você fortalece a relação do capital e trabalho, aumenta a produtividade, porque você está formando poupança. Então, nós acreditamos que a gente pode fazer isso sim. Nós já fizemos isso lá em 2003, 2004, 2005, em que o nível de regulação foi adequado para atrair outras formas de previdência.
Atualmente a Previdência Aberta, isso é outra pergunta de mercado, tá? De gestores. Atualmente a Previdência Aberta já ultrapassou em valor de recursos a Previdência Fechada. Isso significa que a Previdência Complementar está sendo paulatinamente dominada pelas instituições financeiras, o que sempre aparece no discurso de entidades dos participantes e sindicatos como um grande risco, mas que na verdade já é uma realidade. Como isso preocupa o governo e a Previc em particular? Quais as medidas que a Previc imagina serem possíveis para estancar esse processo e incentivar as empresas a criar novos planos fechados? Então, tem um pouco a ver com tudo que a gente já falou. Se você tem muita regulação, você assusta os patrocinadores privados que começam a ir por esse caminho. Retirada, esse fechamento da entidade. Então, se você melhora o ambiente regulatório, coloca regras adequadas de fomento, de estímulo, eu acredito que isso, e sobretudo também os problemas recentes que nós tivemos, reputacionais, de acreditação no setor, se você consegue reverter isso, melhorar esse ambiente, essa competição passa a ser mais sadia, porque nos últimos anos a gente viu realmente essa tendência, né, de um certo favorecimento para a Previdência Aberta. E a Previdência Aberta, ela é mais cara, porque o banco que faz a gestão, ele cobra todo ano uma taxa. Tem que ter lucro. Tem que ter lucro. Aqui o lucro fica na sua própria Previdência, são entidades sem finalidade lucrativa. Ela está no curto prazo, né? E o benefício, o banco não tem interesse de pagar, ele tem interesse só em acumular. O nosso setor não, no nosso setor nós temos quase 3 milhões de pessoas que recebem benefício. Então ele tem interesse em, além de acumular, em poder pagar. Então esse movimento a gente espera retomar ele, né? Assim, uma competição sadia de que a empresa, se ela tiver que tomar uma decisão entre a entidade aberta ou fechada, ela pode olhar das duas formas. Hoje ela está olhando para o nosso setor, não, lá tem muita exigência, as regras são muito grandes, aqui é mais fácil. Então, assim, nós tivemos, por exemplo, a reforma de 2019 do setor público. Lá está dizendo que pode ser aberta ou fechada para os entes federados, né? Mas só está vindo para o setor público. Desculpa, só está vindo para as entidades fechadas, né? Porque os bancos, eles olham, né, aquela oportunidade e veem que podem ter problema, porque é o setor público, você imagina, o Tribunal de Contas entrando numa instituição financeira. Então, isso pode ter dificuldade. Então, é uma linha também de crescimento. Então, apesar do crescimento da Previdência Aberta, a gente acha que a Previdência Fechada também pode crescer. Se o país retoma, a economia retoma, os empregos retomam, isso traz benefícios para a Previdência Fechada. Você tem algumas fundações, a ABRAP tem falado muito nisso, dos planos família, instituídos, enfim, setoriais, né, até. Você acha que isso é um caminho que pode aumentar? Então, esse eu acho que pode ser um caminho, né? Ainda está sem tração, né? Sem escala. Sem distribuição, né? Não tem escala, mas eu acho que tudo que você começa pequeno. E aí você precisa ter estímulos, linhas de atuação que possa melhorar. Mas é uma iniciativa, porque o Plano Família, por exemplo, você vai competir com os PGBLs, VGBL para as crianças das pessoas. Isso pode ser interessante até para melhorar a Previdência Aberta em termos de custo, né? Exato. Porque você coloca um player na competição que tem um poder enorme, que são as entidades fechadas. Hoje se falava muito em harmonizar as regras, né? Porque existia uma percepção que aqui existia muita regra e lá menos regra. E que lá tinha uma ideia de produto e aqui mais de plano. Também, para esses segmentos, talvez a gente vá nessa linha de tentar melhorar essa relação de regra em relação de uma previdência com a outra. Bem, a gente está indo para o final porque já está uma entrevista longa. Numa entrevista logo depois de assumir o cargo, você comentou sobre estabelecer algum limite para investimento em infraestrutura, mas ficou na ideia geral. Você pode já dar mais detalhes sobre isso? Você vai colocar esses limites na infraestrutura? Eu confesso que quando eles me passaram essa pergunta, eu não vi essa sua entrevista. Mas quando eu vi essa informação, eu falei, tudo que o governo quer é dinheiro da Previdência para investir em infraestrutura. Então, mas acho que a entrevista não foi bem assim, porque hoje já existe o limite, que é de 20%. Que, na verdade, você usa o instrumento chamado FIP, né? Fundo de Investimento e Participação, que é uma espécie de private equity, né?
E esse instrumento, ele se perdeu um pouco naquilo que você falou aí da reputação, dos problemas que a gente teve na Greenfield. Então, por exemplo, no mundo inteiro, o portfólio das fundações, esse segmento está perto de 20%. Aqui foi 3%, hoje está em 0,5% do total da indústria. Então, mas não por restrição. Não por restrição. É por falta de apetite. Falta de apetite, problemas de muita supervisão. Então, o gestor, individualmente, ele não está tomando risco da forma adequada. Problemas de processo de investimento. Então, essa entrevista, logo quando eu cheguei aqui, não era para ampliar limite, era para melhorar o ambiente de regulação, dar mais segurança para o gestor, dar mais segurança para o supervisor. Para ele poder usar mais. Isso, e assim, e os projetos aparecerem, né? Então, você tinha no passado projeto de óleo. E os juros caírem, né? E os juros caírem, exatamente. Mas o gestor de fundo de pensão, ele olha numa perspectiva de no mínimo 5 anos. Então, ele monta o portfólio dele hoje para 5 anos. Então, ele está enxergando o que vai acontecer. E ele vai rebalanceando ao longo do período, né? Então, você tinha nesse setor de infraestrutura, as fundações investindo óleo e gás, PCH, eólica, solar, isso parou. Isso parou depois da crise que a gente teve reputacional. Então, e hoje a regulação precisa melhorar. Então, não é ampliar limite. O limite já existe. Nossa ideia é aperfeiçoar o arcabouço regulatório. Investimento no exterior. Vai poder ampliar ou não? Então, nós vamos ter que enfrentar uma mudança importante que está acontecendo na CVM. A CVM, não sei se você viu, ela mudou a regra dos fundos de investimento. Tem a resolução 175, que antes você tinha várias classes de fundo. Agora ela está criando um modelo que são multiclasses. Então você pode ter, dentro de um fundo de investimento, vários fatores de risco. Ações, variação de preço, câmbio. Então, o que acontece? Até mesmo investimento no exterior, que hoje o nosso limite é 10, que é um bom limite. Hoje a nossa indústria está perto de 2 só. Então, a princípio, a gente vai ter que primeiro adaptar a nossa regulação de investimento a essa mudança, porque a mudança da CVM, ela vai esbarrar, porque a perspectiva da CVM é liberar tudo. Se você quiser comprar um fundo 100% no exterior, você pode. E a nossa regulação não funciona assim. Essa regulação ela funciona bem nos Estados Unidos, em países anglo-saxão. No nosso, que é o direito mais positivado, você estabelece limites quantitativos. Deu certo, você amplia. Deu errado, você aperta. Então, a nossa estrutura de risco é assim. Então, a princípio, nós não estamos estudando em ampliar, não, mas adequar a essa resolução aí da CVM. Para a gente encerrar, eu queria te fazer 2 já. A primeira é em relação a startups. Quer dizer, nós temos um ambiente em que você tem fundos olhando e venture capital atrás de startups. Isso se reduziu um pouco com o aumento de taxa de juros internacional, mas você tem gente fazendo isso e é um setor importante para a economia e para os próprios investidores de médio e longo prazo. Os fundos, isso é regulado para fundo de pensão? Porque o fundo de pensão é um player importante se ele entra nesse mercado. Sim, isso... Por que você acha que existe o Google, a Apple, que eram empresas que nasceram na garagem e eles tinham boas ideias, bons projetos de negócio, mas não tinham dinheiro. Quem tinha o dinheiro? Fundo de pensão. Então, o Brasil teve um momento em que você tinha, né, você tem projetos de venture capital, private equity, em que você tem os projetos, mas você não tem dinheiro. As fundações olham aquilo, né, como um investimento que fica um tempo, depois sai, performa e traz rentabilidade. Hoje está pequeno. Diria assim, nós até fizemos um levantamento das 15 maiores fundações, só 2 têm programas voltados para isso, por conta da regulação. Excesso de regulação, excesso de supervisão. Quais são as fundações? É a Fundação Itaú Banco e a Fundação Copel. As outras fecharam esse programa. Então a gente quer voltar com esse programa, porque ali tem oportunidade de ganho. Além de estimular a economia, você performa para o plano de previdência. E como é que você vai estimular isso? Melhorando a regulação, que está um pouco na sua primeira pergunta. Mas simplificar não vai trazer um risco? Nós acreditamos que podemos diminuir um pouco a regulação. Para atrair mais capital para esse tipo de investimento. Exatamente. E para a gente encerrar, o que está tomando mais o seu tempo hoje aqui na Previc? É a estrutura. A estrutura da Previc hoje
está difícil do ponto de vista daquilo que a gente precisa fazer e do que a gente encontrou, né? Então, assim, em termos de falta de pessoas, falta de orçamento, tecnologia. A tecnologia aqui, Mara, está no arame. Está, assim, realmente muito difícil a estrutura. Então, nós precisamos reforçar, fortalecer, para que a gente possa cumprir as nossas obrigações. Nós temos muitas responsabilidades. Então, assim, se um fundo dá problema, nós temos que ser preventivos, temos que nos antecipar. A gente faz o monitoramento, tem um programa de supervisão, né? A gente faz uma matriz de maior risco e de probabilidade. Então, a gente aloca a nossa força de trabalho, que é pequena, naquilo que é mais problemático. Então, o que mais está tomando tempo aqui é um pouco tentar... E isso está acontecendo em todos os órgãos da administração federal. Aqui a palavra correta é desmonte. Realmente foi abandonado nesses últimos 4 anos. Então, assim, mas se a gente olhar numa perspectiva para frente, a gente acredita no setor, acredita na regulação e na supervisão, e o nosso trabalho aqui é esse. Então, eu estou animado para poder cumprir essa agenda aí. Além da regulação, mas também olhar para dentro um pouco para reforçar a estrutura. E de que forma o participante de um plano, pode ajudar a Previc na fiscalização? Então, hoje a gente tem canais aqui, ouvidoria. A entidade deveria ter a sua ouvidoria, mas nós criamos a ouvidoria também. Então, chegam as denúncias, as representações, as queixas, e a gente processa aquilo, né? Às vezes vai na entidade, pergunta à entidade. E eu tenho recebido pessoas, participantes, reclamando, sobretudo da questão do déficit, né, que está exprimido, está sufocado. Então, essa é a principal reclamação? É muita reclamação. A gente recebe aí perto de 50 por dia dessa situação. Tem problemas de governança, de escolha de dirigente. Então, isso para a gente é como se fosse sabe aqueles eventos antecedentes? São eventos antecedentes. Então, se você olha aquilo muito localizado numa fundação, você sabe que ali você precisa atuar, porque ali tem um foco. Então, isso ajuda bastante, porque ele tem que tomar conta do dinheiro dele, né? E o plano de benefício definido, às vezes, ele é diferente do plano de contribuição definido, porque o plano de benefício definido, no passado, a pessoa achava que estava garantido, e às vezes chegava lá, foi o caso do Aeros, por exemplo, chegava lá e não tinha o dinheiro. O plano de contribuição definida é diferente, a pessoa está tomando conta mês a mês, rentabilidade, está faltando. Então, acho que melhorou um pouco essa percepção do participante, mas a Previc conta com essa queixa, com essa reclamação, com essa denúncia do participante para ligar os nossos alertas aqui.